Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E Anitta, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus para viver muito mais as promessas que Deus tem para cada um de nós. Seja muito bem-vindo, você que está conosco, acompanhando todos os estudos do Ministério Água Viva, e convidamos você que ainda não conhece, ou que conhece pouco, ou que também já conhece muito, mas esteja junto conosco nesse ministério. Um ministério que não é só meu e do Darcy, mas um ministério que é do Senhor, para a vida de todos nós e colaborando juntos, né? Glória a Deus a você que está colaborando com a gente, que já está trabalhando, já está doando todo, né, seus recursos, também seu trabalho, a sua atenção, seu amor para cada uma dessas pessoas. Então, venha com a gente aí no Ministério, entre aí no ministérioaguaviva.net. Lá você vai ter muitas informações, vai ter a rádio, tem a lojinha também, a lojinha que você pode estar ajudando também, colaborando com o Ministério, além das ofertas, também de tudo que você for fazer, e falar conosco, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, fale com a gente também, venha com seus pedidos de oração, né? E vamos compartilhar tantas coisas que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Amém. É isso aí. É isso aí. Bom, nós estamos estudando aqui a identidade cristã. E nós estamos falando de cada uma das identidades, e nós começamos a semana passada falando de comunhão. Não sei se você lembra, mas só dando um repasse, se você, por um acaso, perdeu a parte um, então você pode buscar lá no site do Ministério Aguaviva.net, ou então no YouTube, ou então no COS TV, onde você quiser, a gente vai estar lá, em nome de Jesus, né? Então você vai poder buscar. Então, só dando uma recapitulada, na aula passada nós falamos sobre qual é o significado da comunhão, qual são os sinônimos de comunhão, da palavra comunhão, o que significa a palavra comunhão na Bíblia, algumas verdades sobre comunhão, onde nós falamos de Paulo e de Jesus, e as quatro verdades sobre a comunhão, que é a unidade, estarmos unidos, independente da situação. Na comunhão nós não somos inferiores, na comunhão nós somos todos iguais, na comunhão existe consideração e existe atenção. E nós falamos que hoje, na parte 2, nós estaríamos falando de 4 níveis de comunhão. 4 níveis de comunhão para que você e eu possamos entender as coisas. Comunhão gera conhecimento, gera liberdade, gera intimidade, a ponto de nos abrirmos e falarmos o que pensamos e desejamos, mesmo que, para muitos, pareça um absurdo. Então, abra sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 10, versículos 35 a 37. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Isso a gente falava de que a intimidade muitas vezes faz coisas que é absurda. Então aqui a gente vê Tiago e João querendo estar do lado de Jesus. Tiago e João tinham o quê? Comunhão. Tinham comunhão com Jesus, a ponto de romper uma barreira e até propor uma coisa absurda. Você acha que Jesus não sabia o que eles iam pedir? É lógico que sim, mas ainda assim fez a célebre pergunta: que quereis que vos faça? Por que João se permitiu fazer esse pedido a Jesus? João não se importou com seus companheiros de apostolado, os outros apóstolos que estavam ali, com aqueles que também deveriam ter comunhão com Jesus, nem com a reação deles.
imagina que era uma situação difícil, né? Muitas vezes nós podemos até pensar que existia um certo egoísmo de Tiago e João. Na verdade, existia comunhão, existia intimidade. E nós seguimos aqui. Por que João se permitiu fazer esse pedido a Jesus? Porque havia um nível de comunhão entre Jesus e João que outros não tinham. Todos devemos buscar termos comunhão com Jesus, mas nem todos os cristãos fazem. A multidão queria ser curada, receber algo de Jesus. Jesus curava a todos e eles, em resposta a Jesus, glorificavam a Deus. Tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus. E a multidão glorificava a Deus pelo que Jesus realizava. Eles mantinham esse tipo de comunhão para aproveitar-se. Porém, será que todos, dentro daquela multidão, tinham afinidade com Jesus? Tinham comunhão com Jesus? É claro que não. É claro que não. Como é difícil achar hoje quem busque ter afinidade com Jesus, porque não achamos quem busque afinidade com Jesus. Por que que a gente não acha? Por quê? Não precisa ter afinidade para voltar a enxergar. Quem sabe um pouco de lama ou sair gritando: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não precisa ter afinidade para voltar a andar. Levaram um paralítico pelo telhado. Não precisa ter afinidade para saciar minha sede. Só precisava de uma fonte. Não precisa ter afinidade para saciar minha fome. Só alguns peixes e pães já estariam suficientes. Não precisa ter afinidade para ser salvo. Só precisa do arrependimento. Você lembra o ladrão da cruz? Ele só se arrependeu. Na verdade, a afinidade é uma comunhão mais profunda. E poucas pessoas querem ter essa comunhão ou mais profunda, essa afinidade com Jesus. Por quê? Porque isso remete a renunciarmos a algumas coisas, a renunciarmos a alguns desejos. Então, na verdade, nós não precisamos disso. Não precisamos disso, né? Mas tem uma pergunta que seria interessante você fazer. Por que buscar afinidade com Jesus? Por que que eu tenho que buscar afinidade com Jesus? Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, versículo 38. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus já voltou a falar com Tiago e João, dizendo: olha, a coisa não é bem por aí. A coisa não é bem assim. A expressão de Jesus, podeis vós beber do cálice que eu beber, essa expressão significa, do hebraico, compartilhar o mesmo destino de alguém, compartilhar o mesmo sentimento. João, você pode compartilhar do mesmo destino? Devido a isso, você tem que saber qual o seu nível de comunhão com o Senhor. Será que o nível de comunhão que nós exercemos com a igreja, com a família, com os filhos, com a esposa, está formando Cristo em nós? Temos Cristo como aferidor para conhecermos os níveis de comunhão que existia na palavra, ou que existe na palavra.
Então, na verdade, é assim, nós achamos que ter comunhão é quando você conhece de longe. Não, ter comunhão, assim como Tiago e João tinham com Jesus, fazem eles andarem um pouquinho mais, eles serem um pouco mais atrevidos, eles serem um pouco mais íntimos. Mas Jesus já fala assim: olha, será que vocês poderiam passar por aquilo que eu passei ou por aquilo que eu vou passar? Na verdade, não, né? Na verdade, nós vemos que os discípulos, mesmo caminhando com Jesus, ainda não entendiam muito bem qual o propósito dele. Ainda que estavam vivendo com Jesus, né? Eles não estavam entendendo direito aquilo que Jesus estava fazendo. E é interessante ver como nós também podemos nos enganar com a profundidade de relacionamento que nós temos. Principalmente com Deus, né? Então, Nós temos que estar revendo o nosso relacionamento, principalmente com Deus, para nós sabermos se essa identidade cristã de comunhão está sobre a nossa vida. Mas você me perguntaria quais são os níveis de comunhão que existem? Então, nós temos um nível chamado de agrupamento, que exercia com várias pessoas, vários discípulos. Então, era multidão. Um outro nível de comunhão chamado discipulado, exercido com 12 pessoas, que são os 12 apóstolos. Nível de comunhão chamado intimidade, exercida com 3 pessoas. Nível de comunhão chamado afinidade, exercido com uma única pessoa. Então, esse de 3 pessoas, quando Jesus ia orar, ele chamava 3 pessoas, 3 apóstolos para ir com ele. E esse nível de afinidade, somente uma pessoa. Em que nível de comunhão que eu estou com Jesus? Que nível de comunhão você está com Jesus? Em que nível de comunhão estamos vivendo na comunidade, na igreja, ou na nossa igreja digital? Que nível de comunhão? Em que nível de comunhão estou vivendo com a minha família? Qual é o nível de comunhão? E vamos tratar aqui do primeiro nível de comunhão, que é o agrupamento. O agrupamento é aquele nível de comunhão em que as pessoas esperam ser servidas. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 19. e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo repartido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Ou seja, esse agrupamento, ele essa comunhão em agrupamento, ele é dividido em alguns tipos. Então, tem esse que só espera ser servido, aquele que depende de alguém. E nós vemos aí que eles dependiam de Jesus, né? Eram mais de 5.000 pessoas. Jesus os conhecia por nome? Além da fome e curar os enfermos, o que Jesus sabia mais deles? Jesus não os conhecia nem por nome, nesse nível de comunhão, nesse nível de multidão. As pessoas gostam de serem servidas. Ou seja, nessa comunhão, as pessoas só esperam receber, só querem receber. Elas não querem servir. O segundo agrupamento é aqueles que são passivos. A multidão participa passivamente do ministério de Jesus. Não estão preparados para ministrar. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 15, versículo 31.
de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Esse é o grupo passivo, que não está preparado para ministrar. Estão contentes em ver o agir de Deus através da vida de outras pessoas, mas da vida delas, não. Características básicas das pessoas que vivem nesse nível. Ou seja, elas não querem participar, elas só querem apreciar, elas só estão ali de espectadores, é isso aí. Só estão ali de espectadores. Um outro nível de comunhão dentro desse agrupamento, nós temos aqueles que são temporários, aqueles que estão passando, né? Temporários. Esse tipo de comunhão tem dia e hora para acabar. Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Temporário. Ele já estava despedindo as multidões. Né? Pessoas que vivem nesse nível de comunhão têm a tendência a largar do Evangelho. A largar o Evangelho a qualquer hora. Não se sentem úteis. Detalhe do texto, é Jesus quem coloca os discípulos no barco e manda que eles atravessem e despede a multidão. Sabe o que aprendo com isso? Aprendo que tem pessoas que estão na igreja há anos, que gostam da igreja e gostam de serem servidas. São discípulos improdutivos, aqueles que não possuem em sua identidade cristã a marca da comunhão. Eles não têm essa marca. São pessoas temporárias, que a hora que bater o vento, eles vão embora. Um outro nível de agrupamento é o nível farisaico. Aqueles fariseus, né? Aqueles fariseus. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo 39. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Repreende os seus discípulos. Se você vive nesse nível de comunhão, cuidado com os fariseus. Se você vive nesse nível de comunhão de grupo, de estar na rodinha, cuidado com o fariseu. Quais as principais funções de um fariseu? Falar do que não sabe. O fariseu exerce a religiosidade, exerce fortemente a falsidade, o legalismo. E usos e costumes. É aquele que vai impregnar o fariseu. Não conhece e não tem comunhão com Deus. Eles estão debaixo da religiosidade e do legalismo. Então, cuidado. Cuidado com esse tipo de agrupamento. Cuidado com os grupinhos que são feitos na comunidade, na igreja. Ah, pastor, mas é que a gente tem afinidade maior com algumas pessoas e com outras não. Ok. Isso é normal, né? Mas o que você tem que tomar cuidado é para que nesse grupo o fariseu não se destaque, o fariseu não te engane para que você se afaste da tua comunhão com Deus. O segundo nível que nós vemos aqui é o discipulado. É o discipulado. Definição de discipulado é aquele que aprende de seu mestre, emprega ou implanta em sua vida, aquele que produz ou ensina as pessoas a que está praticando do seu mestre. Então, o discipulado é aquele que
tem uma comunhão de discipulado, uma comunhão mais ativa. Veja o que o Senhor fala aqui em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, o discipulado, ele tem que fazer parte da nossa vida. Se nós estamos aprendendo alguma coisa com Jesus, nós temos que fazer discípulos. Essa é a ordem. Essa é a ordem. O discipulado, ele exige uma tomada de posição. Você tem que ter uma posição. Veja aqui Atos capítulo 9, versículos 26 e 27. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Ou seja, esse tipo de discipulado, esse tipo de comunhão, discipulado com tomadas de decisão, não é para frouxo, não é para covardes, é para as pessoas que querem realmente servir ao Senhor, que tem essa intimidade. Veja que Barnabé ele tinha comunhão com Deus e obedeceu o que Deus pediu que fizesse. Tomou uma posição e levou a Paulo para falar com os outros apóstolos, sem levar em conta os riscos que estaria correndo ou poderia estar correndo. Essa comunhão o levou a enfrentar todas as barreiras. Quando você é dirigido por Deus, não importa a posição das outras pessoas, e sim a de Deus em sua vida. Você não vai ficar preocupado com isso. Veja aqui o que Jesus fala em João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, eu não sei a fórmula do sucesso, mas a do fracasso é querer agradar a todos. Quando você quer agradar a todos, na verdade você está dizendo assim, olha, eu sou melhor que Jesus, porque nem Jesus conseguiu agradar a todos. Disciplina, discipulado, ousadia, requer o quê? Amor. Amor, e a gente vê aqui Jesus falando sobre isso, né? Aquele que vive os ensinamentos de Jesus, ele é marcado pela comunhão e pelo amor. Ou seja, quando nós andamos com esse Jesus, quando nós caminhamos, quando nós temos comunhão com ele, nós somos marcados pelo amor. Veja o que diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Ou seja, o ódio é um dos sentimentos colocados pelo diabo. E ele coloca o sentimento no ser humano, aquele que está com a guarda baixa, né? Sendo que Deus ele quer, ele é amor, Deus é amor e ele quer que você e eu estejamos andando em amor. Aquele que odeia não pode estar nele. Ou seja, a nossa disciplina é buscar o amor de Deus. É aí que a gente tem que estar baseado. Uma outra situação é que a pessoa que está em comunhão, a pessoa que faz o discipulado, ela tem que dar frutos. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja,
O fruto aqui que se refere a Jesus é viver e proclamar o evangelho às pessoas e elas entregarem sua vida nas mãos de Jesus. É trabalhar na obra de Deus, a obra que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. É cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Ou seja, eu tenho que dar fruto. Ah, pastor, eu estou há 20 anos na igreja, estou há tanto tempo na igreja. Pois é, quais são os frutos? E tem um outro trecho que diz que pelos frutos os conhecereis. Que está aqui em João capítulo 15. Esse João capítulo 15 é um texto bastante interessante, eu sugiro que você leia ele todo, onde Jesus começa, ele se compara à figueira e nós temos que estar enxertado nele. Se nós não damos fruto, ele vai nos cortar. Então, o discipulado, ele envolve isso. E é o propósito de Deus também, para a grande comissão, né? Ide, portanto, fazeis discípulos. Pois é. Então, Isso aí é uma ordenança, né? É uma ordenança. temos que caminhar. O terceiro nível de comunhão se chama intimidade. Intimidade são das pessoas que vivem nesse mesmo nível, daqueles que buscam conhecer e viver mais de Deus, ter mais dessa intimidade, né? Então, nós temos aqui pessoas que te apoiam, pessoas que te ajudam, pessoas que estão juntas com você. Veja aí, João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Muitas vezes nós vemos esse texto e queremos negativar Pedro, né? Eu, particularmente, já ouvi muitos pregadores falarem da impetuosidade de Pedro, da falta de controle, né? de como ele se jogava. Mas nunca havia visto alguém falar da ajuda e do amparo que Pedro teve por Jesus. Ali, Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava defendendo aquele que ele tinha uma comunhão. Há 3 anos, Pedro andou com Jesus e criou uma intimidade profunda com Jesus. Mas Jesus nunca, até aquele momento, tinha mandado Pedro parar de usar a espada. Intimidade, possessividade. Quando você mais precisa, só pessoas que estão nesse nível de comunhão podem socorrer a tua vida. Nível de intimidade. A intimidade requer ajuda. A intimidade requer fazer loucuras. Fazer loucuras. Quando você tem comunhão íntima com Jesus, você faz loucuras, porque você conhece o Deus que você serve. Você faz loucuras, ainda que as pessoas te condenem, ainda que as pessoas dizem, olha, você está completamente louco. Quando você tem esse nível de intimidade com Deus, você vai fazer loucuras, ainda que as pessoas achem que seja louco. E a gente vê aqui isso em Mateus capítulo 14, versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Tinham 12 dentro do barco. Somente um saiu. Quem saiu? Aquele que tinha intimidade. Aquele que topava fazer qualquer loucura por Jesus. Ou seja, sem pestanejar, Pedro obedeceu a ordem de Jesus e lançou-se ao mar, na certeza que aquilo que ele conhecia de Jesus lhe faria salvar. Pessoas desse nível de comunhão fazem loucuras por Jesus.
esse nível de comunhão que nós temos que buscar para quando Deus falar para nós, sobe, você sobe, desce, você desce, vai para a direita, você vai para a direita, vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Ou seja, é um nível diferente, é um nível que nem todo mundo tem. Um nível de confiança, ou seja, ele tem a convicção de quem é que você está servindo, né? A convicção desse Deus que nós temos. Então, se vem coisas que é loucura para nossa mente, mas a gente tem a segurança nele, sabendo que ele não vai deixar passar nenhum mal sobre cada um de nós. E lembrando também, nós vemos assim, Noé, quando montou a arca, você imagina, no meio do deserto, ele levou mais de 30 anos, 40 anos. 100 anos. 100 anos. Ah, tá vendo? 100 anos montando aquela arca, lutando, batalhando com as pessoas. O que que as pessoas falavam? Que Deus é esse que monta uma arca num deserto? Então, essa é a convicção do Deus que nós temos. Será que nós temos essa tamanha convicção? Primeiro, se você for analisar aí essa situação de Noé, primeiro construir um barco era um negócio que não existia, porque nunca havia sido construído. Segundo, falar que ia chover também é um negócio que não existia, porque chuva, né? Porque chuva não existia. Existia o quê? O orvalho, né, da noite que regava a terra. Não existia chuva. Enchente, como vai ter enchente com orvalho? Acho que as pessoas não tinham nem noção do que podia ser uma enchente. Pois é. Então, na verdade, você vê que isso é uma loucura. E de verdade, eu creio que Noé passou por um perrengue violento com a sua família. Por quê? Porque a esposa estava lá do lado, os filhos estavam lá, as noras estavam lá. Você acha que eles próprios não disseram, pai, ó, eu acho que você, eu acho que você cheirou cola aí, eu acho que a coisa não está bem por aí. Você acha que não duvidaram? Mas quando você tem um nível de intimidade com Deus, você faz loucuras. Mesmo que as pessoas digam que é loucura. Olha, você está louco. Pois é, eu estou louco por Jesus, né? Eu acho que essa é a resposta correta que a gente tem que dar, né? E nível, o quarto nível de comunhão é a afinidade. Na verdade, poucos, poucos são aqueles que alcançam esse nível de manter uma relação tão íntima. No nível de agrupamento, Jesus curou enfermos, aleijados, curou os cegos, os surdos, mas Jesus não tinha intimidade com as pessoas desse grupo. No grupo de nível de discipulado, Jesus escolheu para si 12, não foi mais que isso, foram 12 homens. Todos eles tiveram as mesmas oportunidades, mas nem todos eles foram íntimos de Jesus. No nível de intimidade, Jesus tinha 12 discípulos, mas apenas 3 eram as pessoas que eram mais chegadas de Jesus, que ele convidava para subir para orar. No nível de afinidade, Jesus, quando ia orar, chamava a 3. Mas desses 3, apenas um tinha afinidade com Jesus. Toda pessoa que tem afinidade é porque ele é íntima, mas nem todas as pessoas que têm intimidade têm afinidade com Jesus. Intimidade é uma coisa, afinidade é outra coisa. Se você der uma olhadinha, Judas Iscariotes fazia parte dos 12, mas mesmo assim traiu a Jesus. Ele não manteve a relação de cumplicidade com seu mestre. Judas não avançou na sua comunhão com Jesus. Afinidade significa ter analogia com alguém como se fosse seu parente, com laços de sangue, pessoas que têm uma relação mais profunda.
Veja o que Jesus fala aqui em João, capítulo 13, versículo 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados do que irmão. Isso se chama afinidade. Jesus mantinha relação de cumplicidade com João. Entre todos os seus discípulos, João era o que ele tinha cumplicidade. Muitas pessoas foram amadas por Jesus. Lázaro, Pedro, o jovem rico, os pescadores, a própria igreja. Mas ninguém, a não ser João, reclinou sua cabeça no peito de Jesus Cristo, demonstrando o quê? Afinidade. Essa identidade cristã que devem ter todos aqueles que têm comunhão com Jesus. Você pode até dizer para mim assim, pastor, mas dos 12 só um tinha. Pois é, os 12 tiveram a mesma oportunidade. Só um aproveitou a oportunidade. Assim como você e eu, nós temos a mesma oportunidade de sermos íntimos de Jesus. Mas quem vai aproveitar? Depende de cada um de nós. Ou seja, esse nível de comunhão vai depender mais de você do que de Deus, mais de você do que de Jesus. Vai ter que ter mais empenho da nossa parte do que da parte de Deus. Porque a salvação Deus já deu de graça. Ele já colocou tudo à disposição. Jesus caminhava com eles, caminha conosco, já está à nossa disposição. Mas se nós não abrimos, não abrimos nosso coração, não deixamos o Espírito Santo atuar de forma livre nas nossas vidas, como a gente vai chegar nesse ponto de afinidades com Deus? Pois é deixar o Espírito Santo falar com cada um de nós. É andar em santidade, é caminhar com Jesus. Obrigado por que você esteve conosco, eu te espero na próxima quinta-feira. E na próxima quinta-feira a gente vai para a parte 3 da comunhão. Na próxima quinta-feira nós vamos falar dos 5 benefícios da comunhão. Tem 5 benefícios para que você e eu possamos usufruir da comunhão. Ontem nós tivemos a nossa reunião de oração e nós estivemos orando por cada um desses pedidos. Você que perdeu a reunião de oração, perdeu, mas nós oramos por você, né? Porque nós oramos por todos aqueles que estão no Zoom, todos aqueles que recebem o nosso versículo todos os dias por WhatsApp, por Telegram, por todas as redes sociais. Nós oramos por cada um de vocês, oramos também por aqueles que vão ouvir a palavra através do YouTube ou através do Ministério aguaviva.net, os meios que a gente tem colocado. Então, nós oramos e você perdeu. Então, na próxima primeira terça-feira do mês, nós vamos estar aí. Não, primeira quarta-feira do mês. Primeira quarta-feira do mês, nós vamos estar orando. E vem com a gente orar. Lembrando que domingo nós temos o quê? Santa Ceia do Senhor, isso aí. E vem o mês de novembro, já estamos em novembro. Já estamos em novembro, né? E vamos festejar o mês de novembro, entregando esse mês nas mãos do Senhor, através do quê? Da Santa Ceia. Então, você é o nosso convidado, prepare os seus elementos e vem junto. Aqui é uma igreja digital, mas é uma igreja participativa, onde nós participamos daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.